No Egito escravo fui, sim, sim, ó, sim, ó. No Egito escravo fui, do vil faraó. Triste, bem triste estava meu. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje sou eu, tia Mariana, que vou fazer com vocês a atividade do culto infantil, ok? Eu tenho que contar para vocês uma história. Hoje nós vamos contar a história de Moisés. Vocês lembram daquele bebezinho que foi deixado num cesto lá no Egito e ele foi achado num rio? Pois é, ele cresceu. E aquele rapazinho, aquele bebezinho se tornou um rapaz, depois se tornou um lindo homem. Olha Moisés aqui, gente, pertinho de mim. E olha que ele tem um cajado, hein? Mostra seu cajado, Moisés. Ah, esse aqui é o Moisés. Então, hoje nós vamos contar a história de Moisés. Na verdade, vamos contar uma parte da história, porque a outra parte eu acho que vocês já conhecem bem. Hoje nós iremos falar da abertura do Mar Vermelho e como Deus é soberano, como Deus tem tudo na palma de suas mãos e como Deus controla tudo. Às vezes a gente passa por cada momento difícil e a gente acha que aquilo não vai passar, que aquilo não vai mais acabar, mas Deus sabe todas as coisas e Ele tem tudo na palma de suas mãos. Em sua infinita sabedoria, Deus sabe tudo o que vai acontecer e tudo que nós podemos aguentar. Por isso, às vezes, Ele permite coisas acontecerem conosco, sejam boas ou ruins. E na história de Moisés, eu não sei se vocês se lembram, Moisés ele foi criado pelo povo egípcio, mas quando ele cresceu, ele despertou algo dentro dele que o fazia perguntar por que ele estava naquele lugar, qual era o propósito de estar ali. Então Deus fala com Moisés. O propósito de Moisés era libertar o povo hebreu do Egito. Então, Deus tem para ele uma missão. E Moisés, no começo, ele não, ele fica um pouco com medo daquela missão, mas ele aceita a missão e ele vai libertar o povo lá do Egito. E Deus fala com Moisés através de uma sarça lá no deserto. Então, Deus fala para ele, você precisa libertar o meu povo. E ele fica com medo, né? Mas no fim, ele aceita aquele desafio e tudo dá certo. Para isso, você vai precisar abrir a sua Bíblia no segundo livro da Bíblia, que se chama Êxodo. Êxodo significa saída. Então, foi a saída do povo lá do Egito. Então, você vai abrir no livro de Êxodo, no capítulo 13, que é aquele número grande, capítulo 13, no versículo 17. Aí você vai ler o versículo 17 em diante. Aí vai ler o capítulo 14, o capítulo 15, para você entender melhor a história, ok? E a leitura bíblica diz assim, lá no versículo 17. E aconteceu que quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Então, para que o povo não se arrependesse vendo aquela guerra dos filisteus acontecendo, Deus os levou por um outro caminho. Você vê como Deus é sábio, né? Então, Deus guiou os hebreus para fora do Egito de forma que eles não entrassem em guerra, em conflito com outros povos. Porque, na verdade, ele queria mesmo era retirar o povo dali. Então, Moisés aceitou a missão de libertar aquele povo que era escravizado, que trabalhava sem nenhuma remuneração, eles não recebiam nada, eles só faziam para trabalhar, mal se alimentavam, não podiam descansar. Então, Deus começou a mostrar a Moisés como que ele faria. E Deus contou para Moisés que o faraó endureceria o seu coração, porque o coração de Faraó estava cheio de pecado. Faraó não se rendia aos pés de Deus, não entendia que Deus é soberano e sabe todas as coisas. E assim somos nós também. Às vezes nós temos nosso coração tão duro, tão endurecido, porque nós somos pecadores. O pecado afasta a gente de Deus, afasta a gente do amor de Deus. Mas Deus é tão amoroso, Deus é tão sábio que entregou Jesus para morrer por nós, por amor a mim, a você, ao seu papai, à sua mamãe. Então, Ele preferiu entregar o único filho dele para morrer por nós, porque Ele queria se aproximar de nós.
E é isso que Deus quer. Ele quer estar juntinho de mim e de você. Mas Faraó estava mais preocupado em perseguir o povo. Então começou a perseguição de Faraó no deserto atrás do povo. Assim como Deus havia falado para Moisés que iria acontecer. Faraó começou a perseguição e o povo ficou em pânico. Eles não sabiam mais o que fazer. Eles estavam ali naquele deserto, onde eles eram guiados por Deus. À noite, Deus colocava uma coluna de fogo para aquecê-los. E durante o dia, uma nuvem cobria-os para que eles não sentissem tanto o calor, né, do deserto, tanto aquele sol muito quente. Então Deus cuidava deles, mas mesmo assim eles entraram em pânico, com muito medo, porque Faraó estava chegando com seus exércitos, querendo matá-los, tirar as suas vidas. E eles começaram a blasfemar e a gritar contra Moisés, contra Deus. Por que Deus nos trouxe aqui? Ele não sabe o que ele faz. Ele nos trouxe para a morte. E eles se esqueceram de como Deus cuidava deles. Assim como nós também, infelizmente, nos esquecemos de como Deus tem cuidado de nós. Mesmo durante essa pandemia, Deus tem cuidado de cada um de nós, não permitindo que nós fiquemos doentes, né? Que nós, o povo havia se esquecido, né, de todo o cuidado que Deus teve com eles lá no deserto. Mas eles se esqueceram, assim como nós também nos esquecemos, né, do cuidado que Deus tem conosco. Quantas coisas têm acontecido, essa pandemia mesmo é um grande exemplo disso, quantas pessoas têm falecido, né, ficando doentes, né, e nós estamos sentindo aquele cuidado que Deus tem conosco. Quantas pessoas de nossa família, da minha família, da sua família, têm passado por necessidades e mesmo assim Deus está cuidando delas. Deus, ele tem controle de tudo em suas mãos. Tudo que acontece é plano de Deus, nada mesmo, mas nada acontece que não esteja no controle de Deus. Deus, ele tem plano em nossas vidas, ele tem plano para a minha vida, assim como ele teve planos para a vida de Moisés, assim como ele tem planos para a sua vida. Então, que através dessa história você possa entender o quanto Deus te ama, o quanto Deus é soberano e o quanto ele tem planos para cada um de nós. Mas continuando a nossa história, o povo, ele havia se esquecido da soberania de Deus e de quanto ele controla tudo, ele tem tudo na palma das suas mãos. Mas, ao chegar à beira daquele mar, onde o povo estava em pânico, Deus fala para Moisés: toca o seu cajado ali, e o mar vai se abrir. E o povo fica abismado, sabe? Eles ficam sem entender. Poxa, como que isso aconteceu? Realmente, só Deus para poder fazer aquilo. Fazer com que Moisés, através do seu cajado, abrisse o mar e eles pudessem passar com os pés secos e chegar do outro lado. Poder cantar o hino da vitória? Só Deus mesmo. E quando o povo, os egípcios, vieram logo atrás, Deus faz com que aquele mar se feche. Pensa, será que eu conseguiria fazer isso? Você conseguiria fazer isso? Abrir o mar para o nosso povo, para a nossa família, quem a gente ama, para eles passarem e os inimigos ficassem para trás? Nem eu, nem você temos poder para isso, somente Deus. Então ele tem planos para cada um de nós, assim como ele teve para o seu povo, a quem ele ama. O plano de Deus foi entregar Jesus para morrer por mim numa cruz, para morrer por você. E qual o pecado que Jesus tinha? Nenhum. Jesus é santo. E para que nós possamos nos achegar a Ele, precisamos aceitar. Então, Moisés foi um homem usado por Deus. Moisés estendeu a mão e abriu o mar, para que o povo hebreu pudesse passar. E ali eles foram livres, eles foram libertos pelo poder de Deus através da vida deste homem que foi usado por ele. Ele permitiu-se ser usado por Deus, sabe? E assim nós devemos ser, né? Devemos nos permitir ser usados por Deus, devemos ter essa ousadia. Depois que eles estavam seguros do outro lado do mar, depois de eles terem passado com os pés secos
e os egípcios terem ficado afogados, né? Morreram no meio daquele mar, daquela água toda. Eles chegaram tranquilos do outro lado. Houve pânico antes de entrar, mas ao atravessar e estarem secos do outro lado, eles louvaram e engrandeceram o nome do Senhor. Eles foram gratos, e assim nós devemos ser gratos também, mesmo passando por essa pandemia. Eu sei que está sendo difícil, mas Deus está nos dando força, está nos alegrando, né? Guardando a nossa vida, a nossa família. Então nós devemos ser gratos a Deus o tempo todo, porque Ele sabe tudo que vai acontecer. Tudo é plano de Deus. Devemos entregar as nossas vidas sempre em Tuas mãos e aceitar o único Filho dele como nosso Salvador. Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar do pecado. Assim, eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor e a sua também. Que Deus lhe guarde sempre. Que Deus lhe guarde sempre. Que Deus guarde sempre a sua família. Que você venha a ser usado por Deus assim como Moisés foi. Os israelitas, eles temeram a Deus, mas eles também creram no poder e por isso eles foram salvos dos egípcios. Eles creram em Deus e creram também em Moisés. Então, quando eles chegaram ao outro lado, eles dançaram, eles comemoraram em ações de graça. E assim nós devemos ser gratos também. E agora eu vou pedir ao meu amigo aqui do lado, o Moisés, para que ele esteja orando, para a gente assim estar finalizando a nossa história de hoje. Vamos orar, Moisés? Que você fez eu, minha mãe e meu pai. Muito obrigado que você fez as pessoas dessa igreja. Muito obrigado que você fez as pessoas que moram nas suas casas. Muito obrigado por tudo. Amém! E assim nós terminamos a história hoje. Foi a história de Moisés, né? Como Moisés abriu o Mar Vermelho. E assim a gente se despede de vocês. Beijo, Minha pessoal! Senhora, livre agora, então estou livre para ti. Quero prestar-te culto, quero